E aqui estamos começando mais uma emissão de Yasen Interviews e tenho o prazer de conversar com uma pessoa que é maravilhosa e é bisneta de um homem maravilhoso também, que contribui muito, muito para a história, para a política do nosso país. A conheço pessoalmente, pessoalmente ela é contagiante, uma pessoa, né, irradiante, que é Janaína da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha. Muito obrigado, Janaína, por estar aqui comigo, né? Que felicidade de tê-la aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Nos conhecemos ano passado e aí muitas coisas aconteceram e estamos aqui, né? Muito obrigada por esse momento, que eu Deixa acho eu. muito importante, né? Principalmente questão dos nossos jovens que não sabem quem foi meu É. bisavô. Deixa eu contar para o público como que nós nos conhecemos, porque nós nos conhecemos no Forte de Copacabana, aí, num evento, um evento militar, porque a Janaína foi condecorada, comendadora. Eu acho que ela nem deve saber qual a condecoração, porque ela tem tantas, né? Você coleciona comandos e Tem um títulos. pouquinho aqui, olha. Ah, olha só! Pois é, eu acho que porque tinha dos presidentes, pessoas relevantes, a sua deve ter sido deve ter sido Euclides da Cunha, né? Eu acho que foi, eu acho que foi. Tinha os nomes das Foi o pessoas. grau comendadora, porque naquele dia eu tomei posse na academia e o Exatamente. Coronel Leme fez a gentileza, porque a cadeira de Euclides da Cunha estava vazia e eu sentei como meu bisavô, como meu patrono. Eita, maravilha. Eu gostaria que você se dirigisse, não aos intelectuais, né? Porque não precisa explicar quem foi Euclides da Cunha, né? Para os jovens que por aí não são tão ligados à literatura e à história, né? O que que precisamos saber de Euclides da Cunha, seu bisavô, né, para os jovens brasileiros, né? E esse programa chega também a outros países, para quem falar português. Qual foi o legado dele? Como bisneta, que você é uma guardiã de seu legado, inclusive, ou usa em técnicas que agora nós vamos comentar. Como você resumiria o legado de seu avô? Meu bisavô, vocês Bisavô, jovens, bisavô, bisavô, bisavô. meu bisavô para vocês jovens É. de hoje, ele era um jovem como vocês. Um jovem que nasceu no interior, órfão de mãe, perdeu a mãe aos 3 anos de idade. O pai era um guardador de livros, ele era um homem humilde, tá? Simples. E ele sabia que para vencer na vida, ele precisava estudar. E foi isso que ele fez. Quando ele entrou na carreira militar, na Praia, na Praia Vermelha, né, que é para quem não é do Brasil, é um forte militar, uma faculdade, onde tinha, na época, em 1900, né? Assim, era uma das maiores faculdades do país, em 1800, século XIX, por aí. Então, ele entrou para fazer a faculdade e esse homem ele se tornou um dos maiores gênios brasileiros. Ele sabia que só poderia realizar os sonhos dele através dos estudos, através dos livros. Então, ele acabou se tornando matemático, físico, geólogo, geógrafo, jornalista, foi o primeiro jornalista investigativo na história, a primeira ponte do Brasil, que ele era engenheiro militar, quem construiu foi ele, no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo. Esse homem, ele escreveu o primeiro livro que foi precursor do modernismo, ele era pré-modernista, um livro chamado Os Sertões, que era um livro jornalístico, misturava jornalismo, ciência, e ainda conseguia colocar, transformou isso tudo numa linguagem geólogo, que ele botou ali geografia, geologia, e ainda transformou numa linguagem de obra de arte, a poesia. Então ele fez uma mistura de linguagens ali, denunciando uma chacina que aconteceu na aldeia de Canudos, né? Vilarejo de Canudos, Antônio Conselheiro. Então, jovens, vocês que gostam muito de Google aí, colocam os sertões, Euclides da Cunha, Antônio Conselheiros, que vocês vão saber. Meu bisavô, depois disso, ele se tornou um homem de confiança. O Barão do Rio Branco, o chanceler Barão do Rio Branco, que na época era ministro do Brasil, ele foi assessor do Barão do Rio Branco, e indicou Euclides da Cunha como seu homem de confiança
para ser seu assessor na Convenção do Alto Purus, onde tinha vários países da América Latina, entre eles Bolívia, Peru, Brasil, e a questão da ordem toda é quem ia ficar com o Brasil, com o Amazonas e com o Acre. Naquela época, o Acre pertencia à Bolívia, né? Então, meu bisavô, através da comunicação, ele evitou uma guerra diplomática, né? Ele evitou Isso essa é guerra um legado diplomática. incrível, né? Aliás, um polimata absoluto, né? Porque ele é uma espécie de Leonardo da Vinci brasileiro, né? É, é, militar, engenheiro, poeta, naturalista, Ele botânico, era uma mistura de Leonardo da Vinci, não é? Nietzsche, É verdade, um Nietzsche com Da Vinci misturado com talvez um pouco de Sócrates. Aristóteles, acho que ele tinha Aristóteles, porque eu sou muito apaixonada pelo filósofo Aristóteles, que é o filósofo da dialética, e Euclides da Cunha tem muita coisa do Aristóteles, O Aristóteles, além na de ser minha Aristóteles, opinião. ele ainda herdou todo, ele foi, né, ele foi discípulo de Platão, porque ele estudou na academia de Platão, e, a sua vez, foi discípulo de Sócrates, né? Se é que Sócrates existiu, porque tem essa discussão. Exatamente. Então, Aristóteles, ali foi, digamos, ele tinha tudo condensado, e foi mestre de Alexandre também, né? De Alexandre the Great, Então você vê Alexandre o Magno, assim, né? toda a sabedoria que Euclides da Cunha carregava com ele. Impressionante. O A seu avô gente é um vê, homem fora desse planeta, né? Ele é um extraterrestre que veio aqui não sei de onde. eu É costumo dizer que ele impressionante. era fora Seu da bisavô, né? curva. Só dizendo avô aqui, bisavô. Que impressionante. E quando eu escutei você falar, por exemplo, quando você recebeu a comenda, eu estava ali, que eu não lembro bem, mas eu acho que ele não teve muitos descendentes, então você, de certa forma, tem essa responsabilidade de Não, passar o legado. ele tem descendentes demais, ele já está na sexta geração. Não, não, é muitos primos. Você, por exemplo, da linha do seu pai, você é a única filha? Tem Essa algum... sou eu, sou filha única. Ah, então Ele é isso. é, Então é isso, né? isso. Dois filhos dele faleceram e não deixaram descendentes. Isso, isso. O filho Entendi. caçula dele que deixou descendente. O E filho você, caçula dele é o Manuel Afonso, que é meu avô. e você tem um Manuel filho, Afonso, e esse sobrenome não vai passar para o seu filho, ou você conseguiu colocá-lo? Como ficou essa história? Porque é um sobrenome então, importante. como meu avô teve quatro netos, três meninas, minha tia Norma, minha tia Eliette, minha tia Maria Auxiliadora e meu pai. Meu pai é Euclides da Cunha Neto, que é o único homem da família. Então, o que acontece? Eu acabei herdando diretamente o da Cunha. Meus filhos também. Agora, se eles vão dar continuação nisso, isso aí, eu não forço, eu É, deixo com eles, você faz a sua deixo parte, você fluir. faz a sua parte. É, É. E os Sertões, eu você falou acho e que escreveu os a gente Sertões. o tempo caminha, né? A gente está falando muito com os jovens aí. A gente caminha e a gente tem que aprender a caminhar com o tempo. É, Eu acho que o respeito entre pais e filhos é uma mão de uma mão dupla, né? exatamente, É, tanto os pais precisam respeitar os filhos, quanto os filhos precisam respeitar os pais. Eu exatamente. acho que a questão do Estado democrático, a democracia começa em casa. Mas na verdade, o modelo, você falou da Grécia clássica, né? O modelo de Estado que nós temos hoje é uma reprodução da família, né? É o pater família, né? O pai seria o chefe de Estado, né? A mãe ali, a Exatamente. primeira-ministro, né? A mãe Exatamente. administração. A primeira-ministra, né? E ali os filhos, a cidadania, que os filhos depois vão crescendo também na hierarquia, né? Mas, enfim, você falou aí do livro Sertões, né? Não é um livro, é o livro, porque esse deve ser um dos 5 livros mais importantes da história da literatura brasileira, né? Do acervo brasileiro literário, né? Que, como você bem disse, marcou aí o pós-modernismo, né? Foi uma espécie de literatura real, uma literatura geográfica, uma literatura descritiva que trazia, que inclusive é um livro histórico também, né? Que é um livro que ele narrou como ninguém, em uma época que não existia internet, nem celular, nem telefone, enfim, Exatamente. né? Que era Não ali, existe governo. exatamente. E agora, bom, agora vamos falar um pouco de você, né? Primeira pergunta, porque depois eu quero conhecer um pouco do seu trabalho também. Eu sei que tem técnicas do seu bisavô que você utiliza na sua vida profissional, mas primeiramente, a primeira pergunta, o que você trouxe para a sua vida do seu bisavô, não de Euclides da Cunha?
que ele deixou para você? Por exemplo, eu sempre falo, por isso que eu falei tanto de avô, eu quero explicar que é o público, né? Eu sei que ela é bisneta e não neta, mas é porque a pessoa que mais me influenciou não foram os meus pais, digo isso publicamente com muito orgulho, e eles estão orgulhosos também, foi o meu avô. O meu avô, ele me deu todos os princípios que eu carrego na vida, que eu uso em qualquer país que eu vá, onde eu morei em muitos países, eu sou cidadão do mundo. Foi meu avô que me transmitiu esses princípios de vida, né? Coisas básicas, né? Que são cinco, seis princípios fundamentais, que quando a árvore ela só cresce se ela tiver raízes muito profundas, né? Então, por isso que eu até falei avô em vez de bisavô. E eu gostaria de saber quais são esses princípios que você herdou de Euclides da Cunha, seu bisavô, como seria diferente a sua vida, o que que seria a sua vida se você não fosse bisneta dele? Acho que tudo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho algo muito enraizado comigo. Eu acredito muito na ancestralidade. Eu respeito muito. Tanto a minha avó materna, que era filho de um holandês cigano que fugiu de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né, da Holanda. Eu tenho muita coisa da minha avó. E a minha avó foi muito importante na minha vida quando meu pai me faleceu, quando eu tinha 3 anos de idade. Como se chama isso? Tem A uma constelação, pode ser? Digo bem? Tem um estudo que se faz, né? constelação familiar, eu acabei fazendo, Ah, um lado meu que você não conhece, que as pessoas não conhecem, eu também sou terapeuta holística por causa disso, dessa questão de estudar. Mas o Euclides pensou através da sua arte, da sua obra. A arte, ela tem o poder de eternizar o ser humano, né? Então, foi através da sua obra, estudando, porque nós temos um grande movimento que se chama o movimento euclidiano, que já tem mais de 80 anos, se não me engano, são 84 para 85 anos, de estudiosos de Euclides da Cunha, com obras que estudam não só a técnica, toda a genialidade que existe ali nos sertões, porque os sertões é uma mistura que até hoje ninguém conseguiu fazer, porque ele faz um livro de uma linguagem literária, ele ficou escreveu um romance com uma linguagem jornalística, com uma linguagem científica, com uma linguagem histórica, geográfica e inteiramente enleada em poesia. Ele transformou isso numa obra de arte. Então, o que acontece? Antes, quando eu comecei a escrever, a nossa família já está na 6ª geração, eu sou a caçula dos bisnetos, depois de mim vem os trinetos. O que acontece comigo? Meu pai já tinha falecido, eu fui cada primo meu tem um dom. Eu tenho um primo que ele é maravilhoso em construções. Tem uma ponte muito famosa no Rio de Janeiro, que é a Ponte Rio-Niterói, que liga Rio de Janeiro a Niterói, foi o meu primo que ajudou a construir. Então, meu primo é maravilhoso, igual o Cris da Cunha. Mas, assim, em questão da cultura, literatura, eu acho que eu fui abençoada. Ou amaldiçoada, né? Porque dizem que poesia é bênção e maldição. Eu sou poeta. por que maldição? Poesia é maldição? Eu acho A que gente poesia sente muitos poetas, né? Eu A acho que a gente poesia sente é o muitos. contrário, é uma coisa, é uma bênção, é quase um semideus, um poeta, porque ele consegue entrar em outras dimensões, né? Você não acha? Só um poeta para entender poeta, cabeça de Não, mas poeta, sabe como primeiro é que o que poeta é? tem que ter uma cabeça meio louca no bom sentido da palavra loucura, né? Aquela abstração da vida. Tem um livro que, se você não o leu, eu Nós recomendo. temos um olhar diferente para o Chama, mundo. chama Cartas a um Jovem Poeta. Cartas a um Jovem Poeta. Deixo aqui para o público essa recomendação também, que ele fala do qual que é a alma de um poeta, não? É de Raina Maria Rilke, de Rilke. É um livro maravilhoso, curtinho. São cartas de um poeta que queria ser poeta, escreve a Rilke pedindo conselho e ele começa a falar. Eles começam a se corresponder, né, no começo do século, inclusive na época de Euclides da Cunha. E poeta é isso. O poeta é aquele que consegue entrar na sua própria alma, né, e trazê-la, né? É, Verdade. Então, assim, ele praticamente me criou, porque eu não, eu era
conhecida no meio, porque quando eu comecei a escrever, eu tinha 9 anos de idade, né? Eu tive um problema, quase que eu perdi a minha vida, por isso que eu tatuei essa música aqui, que é uma poesia de Vinícius de Moraes com Tom Jobim, que minha mãe cantava para mim, nesses Qual delas? momentos. Qual Eu letra sei que seria? vou te amar. Então, assim, eu Ah, tenho maravilhosa, 9 anos, maravilhosa. a arte literalmente salvou a minha vida. Isso aqui é uma música, eu fiz a partitura e dei pro meu tatuador, porque eu toco. Então, a primeira a arte que entrou na minha vida foi a música, depois o teatro. Por isso que eu digo que eu sou multiartista. Fiz E teatro, eu fiz sei que vou música, fiz chamar, ela dança. de fato ela tem um soneto introdutório também, né? De tudo ao seu amor, serei atento. Tem um soneto que É geralmente, poeta, né? não É é? uma poesia musicalizada, uma música poetizada. É. Então, aí o que acontece? Euclides da Cunha foi assim, alguém que eu odiei no princípio, Como que eu digo? porque Explica isso, Janaína. sério, Carlos, Aí você me desarmou, você me eu deixou desarmado cheguei, agora. Perdi o controle da entrevista. minha Como assim? professora na Como assim, Janaína? universidade, é sério, minha professora na Conte, conte. universidade, Cláudia Leopoldino, viu muito talento, disse, você tem que ir para o Grupo Mônaco de Cultura, porque o Grupo Mônaco de Cultura era o maior grupo fluminense, onde quem fundou foi o grande Luiz Antônio Pimentel, que trouxe o Haikai do Japão para o Brasil. Ele faleceu com mais de 100 anos. Era o Silvestre Mônaco, é só grandes nomes mesmo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas eu fiquei com vergonha, porque eu era jovenzinha demais, né? Você acha que era o segundo período da faculdade de comunicação social, toda lá. E eu comecei as pessoas, nossa, mas essa menina escreve muito. Aí minha professora falou, sabe quem ela é? É a bisneta de Euclides da Cunha. Quando ela falou isso, me vira uma pessoa e falou assim, eu fui amigo do seu pai. Olha, Menina, a partir de hoje eu vou te apadrinhar. Quem era esse homem? Doutor Edmo Rodrigues Luterbach, um dos maiores euclidianos na época, o euclidiano número 1. O homem era desembargador, escritor, todo mundo sonhava em ser pupila dele. Então, assim, ele me apadrinhou, ele viu meu talento, só que foi um bocado de amanhote, porque a nossa família tem muito, assim, não é um orgulho pejorativo, não é um orgulho de prepotência e arrogância, mas é um orgulho daquele que a gente quer construir o da nosso próprio dignidade, né? Da castelo, dignidade. tijolinho por tijolinho. Coisa também de holandês, né? Coisa de holandês cigano. A gente tem essa questão eu fui Eu sou criada descendente trabalhando de na holandês terra, também, então parte eu de pai. queria Eu construir tenho, o meu legado. é. As pessoas sabiam o título dos meus textos, mas não sabiam o meu nome. Ah, é a bisneta de Euclides da Cunha. Eu estava sem identidade. Entendi, entendi. Ah, já E eu entendi. queria minha identidade. Já entendi, já Eu queria entendi, ser já entendi. reconhecida já na Você era era da bisneta de. Cunha. É. Mas eu acho que, eu acho que você Mas lidar hoje muito eu bem com amo isso. ele, tá, gente? Eu sou Olha, apaixonada. olha Porque só, ele me influenciou muito. uma coisa que eu fiquei feliz quando eu vi você discursando, né, quando você recebeu a sua comenda, né, eu fiquei feliz é que você falou do seu bisavô com muito orgulho, sem deixar de ser você mesma. Você falou de si também, né, se apresentou, mas eu acho que a gente não deve negar as raízes. A gente tem que estar orgulhoso De jeito nenhum. de ser bisneto de Agora, Euclides entendi. da Eu Cunha e precisava me afastar um pouco, de ser bisneto de uma pessoa que não curtir tem. a minha luz de lamparina, precisava curtir minha luz de lamparina para poder eu construir um legado, e hoje sim eu estou dando continuação ao legado dele, porque são legados que acabam se cruzando pela admiração que eu tenho por esse homem. E ó, ele parou, ele acabou com uma guerra, ele deteve uma Claro, guerra claro, diplomática com a claro. palavra. Por quê? Naquela época, aí que eu vou entrar no meu método, porque eu fiquei Isso. encantada, porque ele, com a comunicação assertiva já existe, mas eu introduzi no meu método a comunicação assertiva e humanizada, Defina, aonde eu por criei um favor. método Defina, por alquimista favor. da comunicação. Defina, por favor, de forma simples para as pessoas que não têm a menor ideia o que é uma comunicação assertiva, de uma forma simples para que a dona de casa possa entender. A comunicação assertiva é aquela que é clara e objetiva, que não resta dúvidas. Quando você traz a humanização, ela é clara,
objetiva e empática. Então, você Essa saber com quem você comunicação está ela pode falando, qual o transformar canal. vidas, Uhum, salvar até relacionamentos, tá? Tem casais que me procuram. uhum. Eu faço palestras, eu pertenço ao grupo G20 de palestras, né? Palestra não só no Brasil, mas também no exterior. Em maio, estou indo palestrar com o G20, com a Academia Hispânico-Brasileira de Letras e Artes, na Espanha e em Portugal, Lisboa, Madrid e Barcelona. Mas o que acontece é o seguinte: a gente palestra para empresas também, porque uma boa comunicação ela serve tanto para líderes quanto para liderados. É uma comunicação que ela não traz ruídos, ela Entendi. traz uma boa interpretação. E Entendi. a empatia, ela vai trabalhando também com o emocional da pessoa. E o que que Quantas você trouxe do palavras seu ferem? bisavô para o seu sistema? Porque você falou que adaptou alguma coisa do seu bisavô para o seu sistema, não foi? Algo muito importante aconteceu no Alto Purus. Para que jogo político sempre existiu, gente. Então, para poder tirar o Brasil da disputa, o que que fizeram? Tiraram a bandeira da Convenção do Alto Purus, aonde tinham só líderes e representantes das nações. Quando a Comissão Brasileira viu aquilo, foi direto para Euclides da Cunha, para o meu bisavô desesperado. Doutor Euclides, desonrar o nosso país, é guerra diplomática. Ele falou: o que que aconteceu? Está a bandeira de todos os países, menos o nosso. Meu bisavô, ele que já tinha escrito Os Sertões, que já tinha construído uma ponte, um homem tão sábio, no seu auge dos 40 anos, ele respirou fundo, ele disse: me aguardem aqui. Antes de começar a convenção, ele foi lá no auditório. Ele olhou tudo, Ian, ele observou tudo. A comunicação visual. Ele observou tudo em sua volta. Parou, analisou e voltou. Quando ele voltou, a Comissão do Brasil estava como? Naquela época não tinha celular, porque senão a guerra já tinha começado É naquele momento. verdade. Não tinha redes sociais. Tinha que mandar um mensageiro para dizer: gente, vai ter guerra diplomática, Vamos acabou, não sei o quê. correr. Meu pai disse: olha só, não vai ter guerra. Deixe comigo. Muito bem, gente, eu vou diminuir por causa do tempo, mas eu vou falar para vocês. É. Começou a convenção. Euclides da Cunha foi chamado para sentar na mesa representando o Brasil. Na hora que deram a palavra para ele fez um discurso, coisa mais linda do mundo. Ele olhou para todos e disse: eu quero começar esse discurso com todo o meu carinho, com todo o meu respeito a todas as nações presentes e dizer que me emociona e comove a forma que o Brasil está sendo tratada nessa convenção. Todas as nações homenageando o Brasil. Então, aí a Comissão Brasileira começou a olhar para o outro, todo mundo olhando para o outro, como se meu bisavô tivesse doido. Como? Nem a bandeira do Brasil estava lá, não tinha nada falando do Brasil. Ele chegou, se levantou, olhou em volta e apontou: todos os países estão representados por suas bandeiras e nós, a nação brasileira, fomos os únicos representados pela nossa bandeira viva. Aqui está presente. O que estava? Gente, você sabe o que a decoração era toda verde e amarela. Na mesa era folha de bananeira, abacaxi, verbenas, que são plantas da flora da Amazônia, com flores azul, branca, verde e amarela. Eu só sei que... E aí, o discurso é muito maior, não dá para falar aqui por causa do tempo. Por favor, vão lá, pesquisem Pesquisemos. sobre o Alto Purus, pesquisem. Gente, só sei que 2 anos ou 3 anos depois, o Brasil conseguiu o Acre da Bolívia.
Isso abriu caminho para o Amazonas e o Acre para o Brasil. Vocês têm noção disso? Não teve guerra, o Brasil saiu como vencedor, o Brasil saiu como uma nação soberana. Os homens que tentaram tirar o Brasil de cartaz foram os primeiros a se levantarem e aplaudirem a comunicação humanizada, sem ser a comunicação agressiva. Não precisa. É que a comunicação, esse tipo de comunicação, inclusive, é mais forte do que a política mesmo, que geralmente é muito Exatamente. bom. Exatamente. E vou te falar uma coisa: tem muito político hoje, tá? Que está estudando essa comunicação e também a neurocomunicação. Aquela comunicação que trabalha com PNL, inclusive, gente, porque eu não paro, eu vou começar um curso a respeito disso, porque eu não paro, Iago. Eu não paro. Eu conheço. A gente tem que estudar sempre. Aliás, essa entrevista já tem uns 3 meses que a gente está programando, só que aí depois eu entrei de férias, fiquei 2 meses, né, para começar essa nova temporada, já tem tempos, porque ela não para mesmo, não. Em 3 meses já fiz um monte de curso. Janaína, a nossa entrevista está terminando e eu nem comecei as minhas perguntas. Como é que eu faço? Como é que pode uma coisa dessas? Eu não sei o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma perguntinha, uma última perguntinha, mas eu não sei se você consegue responder tão rapidamente, porque infelizmente a gente tem tempo, né? Infelizmente. Mas primeiro eu quero falar que eu gostaria de conversar com você de vez em quando, né? Só essa não. Se pelo menos de 2 vezes por ano a gente tem que fazer uma entrevista e pôr temas, porque realmente é muito complexo, é muito rico tudo que você tem aí na sua bagagem. Mas você falou em um determinado momento hoje que tem algumas pessoas, né, euclidianas, né? E, por exemplo, eu que gosto muito, você gosta de Aristóteles, eu gosto muito de Platão, de Aristóteles também, mas nesse momento, eu estou estudando bastante Platão. E eu descubro, por exemplo, que as pessoas, né, estudando, eu descubro que as pessoas que são platonistas, né, que ao longo das leituras, das releituras, das entrelinhas e de algumas associações, vão descobrindo, por exemplo, é como a cebola, né? Você lê ali o livro do Platão, você descobre uma casca da cebola, mas aí, quando você estuda muito, você pode conseguir entender o que ele falou, que o Sócrates tinha dito, que o Aristóteles disse, você consegue descobrir mais coisas. Por um acaso, né? Aí fica a minha pergunta, que é muito objetiva, por um acaso, esses euclidianos tem mais coisas de Euclides da Cunha que possamos vir a saber no futuro, mais camadas dessa cebola que esses euclidianos poderiam descobrir, trazer-nos do pensamento dele, porque infelizmente a literatura não traz tudo, a arte não traz tudo. Tem coisa que a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Ainda há muito por descobrir-se. Muita coisa. Gente, muita coisa. Inclusive, um dos grandes euclidianos, professor Leopoldo Benucci, ele trouxe agora um livro maravilhoso sobre os poemas de Euclides da Cunha, porque as pessoas não sabiam que Euclides da Cunha era poeta, é poeta. Então, ele escreveu um livro maravilhoso sobre o eu e outras poesias de Euclides da Cunha. Então, gente, tem muita coisa ainda a ser estudada por Euclides da Cunha, porque ele era um gênio. Agora, Um uma gênio tão pergunta grande que na época que indiscreta. ele faleceu, o cérebro dele foi retirado. O corpo dele está enterrado em Ah, São Paulo, o cérebro está no museu em Cantagalo, no Rio de Janeiro. entendi. Ele é um gênio. E uma pergunta indiscreta. Tem, por exemplo, informações ainda privadas de família que o seu bisavô foi passando para o avô, para o pai, tem coisas assim, por exemplo, da vida familiar, que isso não está escrito, não está na imprensa, não está nos livros de histórias, segredos de família, coisas assim, né? Toda família tem as suas, né? E coisas que só vocês sabem ainda, por exemplo. Segredos de família não digo, mas tem curiosidades, como no dia do translado do cérebro dele, que o cérebro dele ficou na casa dos descendentes até chegar a cantar galo, entendeu? E eu quase derrubei o cérebro, naquela época eu tinha 9 anos contando historinhas de terror para os priminhos. Então, assim, são curiosidades de família. Agora, Isso aí tem é outras curioso mesmo. assim, Imagina ter o tem cérebro, né? coisas muito íntimas entre eu e ele, meu relacionamento com ele, que eu estou escrevendo um livro sobre isso, como eu cheguei até aqui, como ele influenciou a minha vida e como ele influencia positivamente a vida de muitos. Tem um menino que os pais alugavam a casa para ele quando ele
trabalhava no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, construindo, que esse menino ele virou um engenheiro militar devido ao Euclides da Cunha. Então, assim, tem muita coisa assim. Um livro que eu estou escrevendo sobre a influência dele, principalmente na minha vida. Porque eu não sou só escritora ou palestrante, eu também sou ativista sociocultural por causa dele. Fiz Entendi. muito trabalho no interior do Nordeste por causa dele. E você tem, por exemplo, algum objeto dele que ficou para você, algum, sei lá, algum livro que foi dele, alguma roupa que foi dele, as coisas dele. Existe um museu Então, no muitas Filho da coisas Cunha? estão no museu, nos dois museus. Tem dois museus do meu bisavô, em São José do Rio Pardo e em Cantagalo. Eu tenho alguns livros antigos dele que eu consegui, o livro dos Sertões, ah, sétima edição, coisas assim, entendeu? Mas utensílios pessoais estão nos dois museus. É melhor que esteja nos museus, é melhor, né? É melhor do que com as famílias. Eu acho que é melhor, sim. Inclusive, muitas famílias de pessoas dessa dimensão Sim, organizam é um depois os patrimônio museus do porque Brasil, é um patrimônio é o histórico. patrimônio de todos e fica muito melhor cuidado. E aí, se fica na família, já na hora que falece um, já briga, e já acaba vendendo, enfim, acaba dispersando isso, né? Janaína, infelizmente o tempo nosso acabou, é uma pena, porque com você não dá para ficar tão pouco, mas a gente vai voltar a se ver, voltar a conversar. Bom, assim que eu for ao Rio de Janeiro, eu gostaria que a gente fosse tomar um café, né, para bater muita prosa, né? Porque você está morando em Resende agora. Eu, quando fui escoteiro, eu acampei nas Agulhas Negras e fiquei hospedado na Academia das Agulhas Negras de Resende. Então é uma cidade que me trouxe, tenho muitas recordações. Eu desbravei esse pico todo aí, essa mata, então é uma região maravilhosa, né? Muito obrigado E eu por. fui criada no Rio, né? Eu fui criada no Rio e Niterói, eu só voltei para Resende em 2018. Né? Você nasceu onde? Eu nasci é porque era Três Rios, só que mudou, tá, gente? Porque era distrito de Três Rios. Na verdade, agora eu sou de Comendador. Eu fui renovar meu passaporte, eu descobri que eu não sou mais de Três Rios, eu sou de Comendador Levi Gasparian, que Até era distrito de Três Rios, mas foi emancipado. até o nome da cidade de nascimento, olha só. Agora, Comendador Levi Gasparian, que é pertinho de Resende. Mas é porque minha mãe e meu pai viveram um grande amor, uma história de amor em Resende, e eu fui feita aqui, gente. Então, minha mãe queria. Minha mãe já está com Maravilha. 80 anos, ela queria voltar para cá. Parabéns e muito obrigado pela entrevista, muito obrigado. E comprometa-se a voltar aqui mais adiante, né, para a gente continuar a Não, conversa. por favor. E depois da minha vinda da Europa, muita coisa vai acontecer, né? Que eu estou indo agora lançar um livro em Brasília semana que vem. Então a gente tem muita falando sobre a inteligência competitiva, desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Tem muita coisa ó, que eu queria depois compartilhar com vocês, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Hablamos com Janaína da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha. E muito obrigado a vocês, públicos, que nos acompanharam aqui direto do Brasil. E, bom, nós voltamos a nos encontrar aqui na semana que vem, aqui por Galáctica Rádio e Televisão Digital, desde Buenos Aires para todo o planeta.